Boa noite a todos os que estão em casa. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé para adorar a Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Adora Ele nessa noite. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Aleluias. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Adore a Ele, oh Senhor, nós te adoramos, te adoramos. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Ele é exaltado acima de todas as nações. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Aleluia. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Oh. Seja exaltado, seja engrandecido, Deus. Adora Ele de todo o seu coração. Espírito
de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Oh, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Senhor, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus. Lá nesse lugar transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Apenas a igreja. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. Aleluia, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar você a você se colocar em pé, abrir a sua Bíblia, Sagradas Letras, no livro de Esther, no seu primeiro capítulo, somente 3 versículos, o 10, o 11 e o 12. Enquanto você está abrindo aí, você que acompanha aqui do Tata Show, mas eu quero dizer às mamães que esse dia, ele é vosso. E eu desejo para você, esse final de dia, porque o dia já está terminando, mas que ele seja sempre lembrado no seu coração, que as pessoas lembraram de você. Seus filhos, quem não são seus filhos, todas as mães estão sendo lembradas. Que Deus abençoe você. Diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, que poderia também falar sobre ela hoje, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Feche os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor,
por esta oportunidade que temos recebido da parte de Deus para estar aqui meditando, pensando, absorvendo, alimentando-nos, alimentando a nossa alma com a Tua Palavra. Espírito Santo, rogo a Ti que Tu venhas nos trazer a revelação dela, pois há algo a ser extraído dentro dessas sagradas letras, porque a Palavra de Deus é o manancial, fonte de vida, aonde nós podemos beber e sempre uma água limpa e nova. Fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Um livro inteiro do Antigo Testamento é dedicado à história dessa jovem e depois se tornou uma mulher chamada Esther. Esther era uma judia que vivia exilada na Pérsia. Esther era uma órfã que foi criada pelo seu primo, tio, Mardoqueu. Esther era linda, era bela, e ela era muito jovem quando o decreto real foi enviado para o reino. Uma nova rainha era para ser encontrada, e todas as belas moças do reino, elas foram levadas para o palácio real, e Esther estava incluída. Quando eles fizeram esse levantamento para uma jovem bela, uma moça bela, eles não perguntaram se ela era judia, se ela era egípcia, se ela era da Pérsia, não perguntaram. Só trouxeram, viram a beleza. Elas foram escolhidas pela beleza e não pela raça, e não pela família, mas pela beleza. Esther deixou a sua casa na sua pré-adolescência e se mudou para o palácio. De todas as belas jovens que foram levadas para o palácio, o rei Assuero definiu, depois ele fazer uma avaliação, uma análise, é como se fosse feita uma entrevista. Ele definiu que a coroa real seria colocada sobre a cabeça de Esther e a fez rainha. Mas quem era Esther? Esther era judia. Esther era uma órfã. Não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha Deus. É interessante considerar em como a Esther deve ter se sentido com tudo isso. Ela de uma situação tão, de um certo conforto, né? Vivendo sua vida cotidiana lá com o seu povo, o seu grupo, e de repente ela foi levada para o palácio, e logo passado alguns dias, algumas semanas, se torna a rainha. Não há dúvida de que, como uma jovem judia, Esther devia estar se sentindo completamente fora de sua área de conforto. Esther devia estar se sentindo totalmente deslocada. Ela estava se sentindo totalmente sem ambiente. Mas ela estava lá. Com o tempo, Esther demonstrou que não ser apenas uma bela mulher,
mas também uma mulher sábia e corajosa. Ela chamou a atenção pela beleza, mas o que predominou no resultado da vida de Esther não foi a sua beleza, foi a sua sabedoria e a sua coragem. Não adianta ser belo se não tiver coragem e não tiver sabedoria. Esther era bela, recebeu a convocação, se apresentou, foi escolhida, e ela passou a exercer sabedoria e coragem. A coragem de Esther era tanto que ela arriscou a sua própria vida em uma tentativa de salvar seu povo. E eu mencionei Esther, porque Esther é semelhante a uma mãe. A mãe sacrifica a sua vida por causa de um filho. Faz tudo. Tem mãe que fala assim: eu quero que essa doença passe para mim. Mãe faz isso. Só mãe. Eu nunca vi pai fazer isso. Eu nunca vi pai fazer isso. Mãe faz. Pai faz assim como foi a mulher que Eliseu orou. Eliseu ou Elias? E o filho morreu. E ela foi até o... E quando o filho passou mal, o pai falou assim: leva lá para leva a mãe dele. Quis resolver a situação de outro jeito. A mulher, ela dá a vida, se for preciso. A mãe dá uma vida. E a Esther, ela arriscou a sua própria vida na tentativa de salvar o seu povo. Os judeus, eles estavam correndo sério risco de extermínio que foi tramado por Amã, braço direito do rei. Só um significativo detalhe que gostaria que você ficasse atento. Deus, como sempre, estava por trás das cenas que se sucederiam na vida de Esther. Escute, homem e mulher, Deus está sempre por trás das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Deus está sempre por trás. Você pode se sentir sozinho ou sozinho, solitário ou solitária, mas Deus sempre está por trás, acompanhando todas as coisas. Saiba que o tempo de Deus é perfeito. Deus tinha uma missão para Esther levar a cabo, algo que ela não poderia ter feito se não tivesse deixado a sua antiga vida para trás da sua área de conforto. Existem coisas na nossa vida, se nós não sairmos da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, as coisas não acontecem, Deus não cumpre nada, porque o plano de Deus requer muitas vezes que a gente saia da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto. Reclamamos às vezes, nós ficamos murmurando: Deus parece que não faz nada, Deus parece que não está me vendo. E qual é a sua área de vida de conforto? Muitas vezes nós precisamos sair de uma zona de conforto para Deus cumprir o seu propósito na minha vida, na sua vida. E às vezes nós não abrimos mão daquilo que a gente acha que é confortável e que nós não precisamos mudar, porque Deus tem obrigação de fazer, Deus não tem obrigação de fazer. Deus traça o plano e coloca você no plano. Agora você tem que sair da zona de conforto. Nesse meio tempo, Mardoqueu, por causa da sua reverência para com o rei Assuero, era um homem dedicado, submisso, caiu em desgraça com um homem que tinha um monte de poder no reino de Assuero. Esse homem que se chamava Amã. E Amã nutriu um ódio de morte. E Amã teve tanto ódio de Mardoqueu que ele conspirou contra
todos os judeus que estavam naquela região, naquele reino. Isso é uma outra história. O resultado foi que Amã tornou-se um homem tão enfurecido que ele convenceu o rei que todos os judeus do reino deviam ser destruídos. Só que o rei Assuero estava completamente inconsciente de sua própria rainha Ester, que era judia. Ela estava entre as pessoas que seriam destruídas, e o rei Assuero, por inocência, por infantilidade, por incoerência, acatou essa sugestão, esse projeto do rei Amã. Como é que o povo de Deus sobreviveria a essa situação de morte? Saiba que Deus havia criado uma cadeia de eventos, onde Ester e Mardoqueu estavam em posição para Deus ser capaz de usá-los, para salvar o seu povo a partir dessa destruição que estava programada. Eu não sei se você consegue captar. Mardoqueu estava condenado, Ester indiretamente estava condenada, o povo judeu estava condenado, tudo parecendo que não ia mais ser revertida a situação. Porém Ester, ela tinha uma confiança além do limite. E é isso que faz a diferença para que Deus venha mover de uma forma poderosa e revolucionar o que está prestes a acontecer de uma forma contrária. Deus estava nessa cadeia de eventos, muitas coisas iam acontecer e Deus estava nessa cadeia de eventos. Saiba que você pode estar passando por momentos de dificuldade, momentos que parece que não vai ter solução, não vai ter saída, e tudo parece que está dando errado, e tudo que você tenta não dá certo, e você vai fazer uma coisa não dá certo. Saiba, Deus está nessa cadeia de eventos, mas é importante você sair da sua zona de conforto, porque Deus quer usar você fora dessa cadeia de conforto, dessa zona de conforto, dentro dessa cadeia de eventos. Deus quer usar você para dar vitória a você e a sua família. Quando Deus cria uma cadeia de eventos, tudo é perfeitamente cronometrado. Você não pode ver o retrato grande em sua vida, mas saiba que se você confiar em Deus, saiba que Deus está no controle perfeito nessa cadeia de eventos na sua vida. Nada saiu do controle de Deus. Podem dizer o contrário: isso não vai dar certo, você não vai conseguir, está muito difícil, desista. Mas se você persistir, se você acreditar, se você confiar, se você mantiver a sua posição, Deus estando nessa cadeia de eventos, Ele vai reverter, e a história vai ter um final totalmente contrário àqueles que querem o teu mal, porque Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Jesus disse que nenhum pardal cai do céu sem Ele saber e sem Ele querer. Mateus capítulo 10, versículo 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. É impossível não acreditar que tudo que nos acontece
não seja controlado, cuidadosamente, medido e equilibrado por Deus, para ser exatamente o que precisamos para cumprir o seu plano para nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O maior problema nosso é que a gente começa a agir por um entendimento do que eu acho, do que eu suponho. E aí eu saio da esfera do entendimento de Deus. E aí acabo dificultando, eu acabo atrasando, eu acabo retardando, eu acabo tomando outro rumo. Eu não posso deixar predominar o que eu acho, mas eu preciso deixar predominando o que Ele quer, o que Ele traçou. E muitas vezes o que Deus traça não é aquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Porque aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu não vou ter muito sacrifício, eu não vou ter muita dificuldade. Mas Deus não está importando se você vai sentir sacrifício, se você vai se esforçar muito. Deus diz assim: você vai caminhar por aqui, o seu caminho é esse, você precisa nessa direção, você precisa fazer essa escolha. E às vezes algumas escolhas nossas, nós temos que abrir mão do nosso conforto. A importância da ousadia em face da incerteza. Esther e Mardoqueu, mediante ao cenário de morte planejado, vieram com um plano que envolveu Esther, que colocou a vida dela em risco. Esther, ela percebeu que só havia uma alternativa que pudesse reverter esse quadro que estava na sua esfera derradeira. Ela disse: eu vou me apresentar ao rei para implorar a ele o favor do seu povo. Porém, Esther sabia que havia uma lei que afirmava que qualquer um que se aproximasse do rei sem ser chamado por ele, essa pessoa seria condenada à morte. E uma evidência que o rei viesse a aceitar a aproximação de alguém quando ele estendesse o seu cetro de ouro. Essa sentença de morte, ela só não se concretizaria com esse cetro de ouro estendido pelo rei. Esther não sabia se o rei iria recebê-la. Porém, seu tio Mardoqueu a convenceu e disse: quem sabe se você veio para o reino por um momento como este. Mardoqueu não a desestabilizou, não a desanimou, disse: não, acho que você deve ir mesmo, quem sabe você foi trazida para cá para que isso acontecesse. É a nossa única chance. Isso exigiu de Esther ousadia para lutar pelo seu povo. Você pode indicar para uma pessoa que está do seu lado: nunca deixe de lutar pela sua família. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Qualquer que seja a dificuldade, lute por ela. Não esqueçamos que Esther era uma simples órfã. Agora, o futuro de uma nação que estava ali dependia de uma atitude de Esther. E a atitude de Esther dependia da ação de Deus.
Existem momentos na nossa vida que é só você e Deus. Existe aquele incentivo, alguém diz assim, vai sim, Deus vai te abençoar, mas ele fica na incerteza. Esther capítulo 4, versículo 15, 16, olha só. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Ela disse para falar para ele: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia, é 3 dias direto, sem comer, sem beber, 3 dias. E ela disse: eu e as minhas servas também entraremos nesse propósito. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela colocou a vida dela na mão de Deus. Levante a sua mão direita. Você pode dizer assim: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. O risco é iminente, mas a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque o Senhor é poderoso. Então Esther não sabia, ela mandou recado, o povo atentou, o povo fez o jejum, dia e noite, 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. Antes que ela colocasse o plano em ação, porque era plano decisivo, gente. Existe um momento na nossa vida que são decisivos. São decisivos. Mas para Esther, o que era mais importante era o que precisaria ser feito. Esther confiou que Deus estava no controle. Querida, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, mas está ventando o contrário. Deus está no controle. Mas eu estou passando tanta dificuldade. Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou acordar? Será que vou ter condições de acordar, de levantar? Deus está no controle. Veja como é importante confiar no controle de Deus. O resultado da confiança e ousadia de Esther foi que Assuero, quando ela se apresentou, quando ela chegou no pátio e ele estava lá, e ela chegou e disse: agora é vida ou morte. Mas ela estava contando com a vida. Por quê? Porque ela sabia que Deus estava no controle. E ela chegou, se apresentou a ele, e ele olhou para ela, e eu não sei o que estava dentro dela. Ela disse: e agora? Vai ou não vai? Ele vai estender? Oh, meu Deus. Eu acho que ela nem olhou para os olhos dele, olhou para o cetro. Esse cetro. E de repente ele estende o cetro. A Bíblia não fala nada, mas por dentro de Esther, ela deve ter dito assim: glória a Deus, glória a Deus. O rei estendeu o cetro. Ei, o rei Assuero não está aqui, mas o rei dos reis está. O cetro dele também, ele está estendido. É só você agora fazer o seu pedido.
Apresente-se a Ele. Tem muita gente que tem medo de se apresentar a Ele. Esther preparou-se para se apresentar diante do rei. Eu e você precisamos nos preparar para nos apresentar diante do Rei Jesus, porque é Ele que vai nos dar a solução, a saída, a direção, a vitória sobre aquilo que está fora do nosso alcance, mas nunca fora do alcance de Deus. Então, prepare-se e apresente-se ao Rei. Aleluia! Glória a Deus! O resultado da confiança e ousadia de Esther foi que Assuero estendeu o cetro, congratulou-se com ela, e ele disse para ela: pede, que eu vou te dar a metade do reino para você. Olha só que coisa linda. Ela não pediu nada, mas ele disse: eu te dou a metade do reino, é só você pedir. A vitória já estava garantida. Aprenda a confiar em Deus, sem qualquer questionamento. O problema nosso é que a gente questiona muito. Não questione. Aprenda a confiar em Deus, sem questionar. Acreditar que Ele lhe ama tanto, que você pode descansar na sua orientação perfeita e sábia para a sua vida. Você pode dizer assim, você pode dizer, não sei se você tem coragem de dizer: Deus me ama tanto. Você pode dizer aí: Deus me ama tanto. Você só vai chegar mais perto se você sentir esse amor, gente. Senão você fica temeroso ou temerosa. Mas essa convicção é importante. Saber que Ele ama. Se você confia plenamente no Senhor, Ele vai tirar você da sua zona de conforto e criará uma cadeia de eventos com o objetivo de conduzir você à vitória que você precisa. Esther assim fez, e foi mais do que bom para ela e para o seu povo. Você pode confiar simplesmente e dar esse passo de fé. Você não precisa fazer muita coisa, é confiar e sair da zona de conforto, dar o passo, sair da sua estagnação. Seja obediente, faça as coisas que Deus pede para você e saia da sua zona de conforto e passe a viver uma vida de fé. Só vou rapidamente fazer as 4 lições que esse livro de Esther, ele nos mostra. Primeira lição: Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Ninguém está aqui de passagem simplesmente para passar. Deus tem um plano na sua vida. O maior problema das pessoas é que elas não aproveitam o plano que Deus tem e passam. E passam. Tem gente que morre, nasceu, cresceu, viveu, não fez nada e morreu. Passou. Não deu atenção àquilo que Deus estabeleceu para ele. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém nasceu por acaso e vai morrer por acaso. Nasceu com um propósito e vai morrer. Antes que você morrer, antes de eu morrer, eu preciso cumprir o propósito de Deus. Deixar que a cadeia de eventos de Deus na minha vida se cumpra, para que o Senhor seja glorificado. Deus tinha um plano para a vida de Esther, que abençoou a vida do seu povo. Ei, você é um abençoador. Você é uma abençoadora. Mas você só vai demonstrar isso, abençoando as pessoas, fora daquela caixinha que a gente tem. Não, aqui tá bom. Não, você via o Senhor aqui mesmo. Eu preciso sair dessa esfera de conforto. Da mesma forma, Deus tem um plano para a minha vida e quer usar eu e você na obra dele. E não importa as circunstâncias. Saiba que aquilo que for da vontade de Deus vai se concretizar.
e vai abençoar você. Deus, foi lido aqui, Deuteronômio 29, os planos que eu tenho para você são planos de paz, e não de mal, de bem, de não de mal. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Saiba que se aquilo que for da vontade de Deus, vai se concretizar. Segunda lição, Deus é soberano e colocará você no lugar certo, na hora certa. Ele é soberano. Podemos ver na história da rainha Esther que Deus a colocou no lugar certo, no momento certo. Senão o cetro não seria estendido. Mas foi no lugar certo, na hora certa, no instante certo. Muitas vezes nós nos preocupamos se realmente estamos no caminho certo para que a vontade de Deus se cumpra. Logicamente nós devemos sempre avaliar nossos caminhos, mas não devemos esquecer que o nosso Pai Celestial é soberano, e quando pedimos o direcionamento dele, certamente ele nos colocará no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Terceira lição, haja em favor do povo de Deus, que você e eu possamos agir, que contribua, que abençoe quem faz parte do povo. Esther não estava pensando só nela. Esther era a rainha, ela podia simplesmente ignorar o restante. Não, agora eu estou por cima. Não, ela pensou no seu povo, e o seu povo foi abençoado, o seu povo foi alcançado, o seu povo foi atingido de uma forma poderosa, porque Esther foi uma mulher sábia e corajosa. Deus está requerendo homens, mulheres, jovens, corajosos, sábios, que saiam da sua zona de conforto, para Deus cumprir o propósito dele na vida dessas pessoas. Deus está esperando, Deus está buscando. A rainha Esther agiu em favor do povo de Deus, e nós devemos estar atentos às situações ao nosso redor, para que possamos agir com coragem e sabedoria, não acomodar, não conformar. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, e a gente está andando na conformidade do mundo. Não, está tudo mesmo, assim mesmo, a evolução. Não, mano, não tem esse negócio não. A palavra pode passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece. A rainha Esther agiu em favor do povo. Há situações que nós precisamos ter ousadia para defender os valores cristãos diante da família, dos colegas de trabalho, na faculdade, dos vizinhos e até diante das autoridades. Nós não podemos nos acovardar. Esther não se acovardou, Mardoqueu não se acovardou. E por que eu e você estamos nos acovardando? Quarta lição, tenha paciência para agir com sabedoria. Por isso que Paulo fala sobre moderação. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Não seja precipitado, não seja precipitada. Modere as suas reações, modere a sua ação, modere, pense, reflita, ore, busque uma direção, e aí você vai agir diante de todos os homens, e as pessoas vão perceber que você está uma pessoa equilibrada e sábia, corajosa e sábia. Esther foi sábia em cada decisão que tomou, isso porque manteve a calma e teve paciência para agir. Foi quase que um jogo, se fosse olhando aí, o jogo tipo um xadrez. Momento certo, mexer a pedra certa, momento certo de Deus. Esther foi estratégica, mais do que isso, ela fez o que agradou a Deus. Ei, nunca deixemos de agradar a Deus. Então, antes de agir, peça direcionamento e sabedoria para lidar com a situação da melhor maneira possível. Moderação. Esther era uma mulher, era uma jovem moderada.
Provérbios 15:1. Vamos ficar em pé? Só para a gente orar? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vasti trouxe uma palavra dura, não vou. E o ódio ferveu o coração de Assuero. Esther, branda, ela não se aproveitou. Ele ofereceu tudo para ela. Ela só pediu o que precisava. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor. Eu não sei o que nos espera em nosso amanhã, mas uma coisa nós sabemos: Tu estás no controle. Que a nossa vida, Senhor, que eu possa, cada um de nós, possamos sair da nossa esfera de comodidade. Eu possa me posicionar para que essa cadeia de eventos aconteça e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esta mulher, chamada Esther, mudou a história de uma nação. E os que estão aqui sejam instrumentos teus para mudar a história de uma família, para mudar a história do seu local de trabalho, para mudar a história dentro de uma sala de faculdade. Que estes que estão aqui, eles possam viver uma vida de moderação, estratégicos, sábios, corajosos em afirmar: eu sei em quem eu tenho crido. Corajosos em afirmar: nada me separa deste amor. Amém? Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: dá um abraço, irmão. Quem quer tirar foto lá, não perca a oportunidade, hein?